Pronto, começamos a gravar agora. Então, muito bom dia, pessoal, para todos que estão assistindo aí a gravação de hoje, tá? Bom retorno, né, para todos vocês. Espero que estejam bem. Espero que tenham sentido saudade da escola. Agora, mais do que nunca, né? Um momento que a gente vai sentir mais saudade ainda, nesses momentos que a gente vê a falta que faz, né? Mas, enfim, não vamos nos prender muito a esse assunto, vamos fazer funcionar. Bom, pessoal, a disciplina que a gente pegou esse ano aqui, né, uma das disciplinas que vocês vão ter comigo, é a disciplina de Bancos de Dados 2, tá? Vocês já tiveram a disciplina de Banco 1 ano passado, se eu não me engano era o professor Alessandro que estava com vocês. Esse ano ele está só com metade da turma. Peraí, deixa eu... Isso. Bom dia, Ana Laura, tudo bem? Tudo certo? Consegue nos ouvir? Me ouvir, no caso, né? Beleza. Tá, então como eu ia falando, beleza, então, tá? Então, como eu ia falando, nós vamos ter esse ano, então, aqui a disciplina de Banco de Dados 2, tá? Ano passado vocês tiveram Banco 1, e essa disciplina ela é a continuação direta de Banco 1, obviamente, né? Por isso que chama Banco 2, tá? Então, para essa disciplina, ela vai ser um pouco mais prática do que a disciplina do ano passado, tá? Então, hoje a gente vai ter uma introdução. Para esse primeiro mês aí que nós vamos ter aulas online. Eu programei umas aulas um pouco mais teóricas, tá? Nós vamos ter um pouquinho de prática também, mas eu programei. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Peraí. Aí, beleza. Tá? Para essas primeiras aulas aqui, eu programei umas aulas um pouco mais teóricas, né? O conteúdo que tinha de teoria eu adiantei, eu trouxe mais para frente, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar nas aulas online, tá? Mas não quer dizer que nós não vamos ter prática, nós vamos ter um pouquinho sim, mas eu entendo que nem todo mundo às vezes vai ter um computador em casa que consiga usar, ou pelo menos que consiga usar no horário da aula, né? Para fazer, às vezes, atividade prática de programação no celular não tem como, não é viável, né? Então eu procurei adaptar, e aí quando nós já estivermos nas aulas presenciais, fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? E aí a gente já tendo essa base teórica boa, acredito que vai ficar bem melhor, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com como eu sempre faço, né, nas primeiras aulas, eu estou aqui com o nosso plano de curso e eu vou espelhar a tela aqui para vocês, para mostrar para vocês, tá? Então deixa eu achar onde ele está aqui. Pronto, já achei. E eu vou espelhar a tela com vocês e vou comentar um pouquinho sobre a disciplina, sobre o que nós vamos ver nas próximas aulas, sobre o que eu tenho planejado, como que vão funcionar as atividades, como que vão funcionar as aulas online agora nesse começo, tá? Então, essa primeira aula vai ser uma introdução, né? Como eu coloquei lá no título, uma introdução ao banco de dados. Seria a aula 00, né? A aula só de introdução. Não por isso deixa de ser importante, tá? É uma aula importante também, é um conteúdo importante, para vocês não acharem que estão perdendo tempo, tá? Então, mostrar para vocês o que nós vamos ver, trabalhar alguns conceitos, buscar resgatar do ano passado alguns conceitos que vocês já viram, né? Comparar aqui o plano de curso, o que a gente via no ano passado, o que nós vamos ver nesse ano, tá? Inclusive, boa ideia, deixa eu já abrir aqui, ó, o do ano passado em paralelo e aí eu mostro para vocês. Legal, né? Vamos lá. Já vou abrir aqui também e já vou compartilhar minha tela com vocês daqui a pouco, tá? Descer lá para a página 30, 45, 40. Opa, chegou mais alguém aí? Chegou.
Pedro. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Gabriela, que chegou também depois. Estão conseguindo me ouvir certinho? Quem chegou agora? Aqui, banco um. E aí a gente compara com o banco 2. Deixa eu já abrir em telas divididas. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Assim. Legal. Então, pessoal, eu vou começar a espelhar minha tela aqui com vocês, tá? E vocês, por favor, me digam se está funcionando, tá? Se vocês conseguem ver a minha tela. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu só desativar o áudio disso aqui, se precisar. Beleza. Bom, então vocês conseguem ver minha tela aí agora? Tá vendo duas janelas? Uma do Teams e outra do plano aqui? Sim? Beleza, então. Então é o seguinte, agora eu vou abrir aqui o plano, tá? Então, esse aqui é o do ano passado, é o mesmo documento, tá? Ele só está em páginas diferentes. Se você olhar, esse aqui está na 67 e esse está no 98, tá? Porque é o mesmo plano, já que vocês são a mesma turma, tá? É um plano para cada turma. Às vezes repete o mesmo plano, né? Que nem o de vocês e o do terceiro ano é o mesmo, né? Então, às vezes repete. Já o do primeiro, novo agora, é diferente. Mas o plano, quando você entra, ele é o mesmo, ele já tem os 3 anos programados. É o mesmo plano do primeiro ao terceiro ano, tá? Ok, então vamos lá. Ah, ano passado, vocês tiveram uma disciplina, como eu disse antes, um pouquinho mais teórica, né? Tinha as práticas também, claro que tinha, né? Só que ela era um pouco mais introdutória, digamos assim, por ser a primeira etapa, né, da disciplina. Acredito que mais lá para o final do ano ela chegou a ficar um pouco mais parecida com o que a gente vai ver nesse ano. Tudo bem? Então vamos lá. É que eu devia ter perguntado para o Alê, né? Mas é que eu já dei essa disciplina, então eu sei como é, tá? Então vamos lá. No comecinho do ano lá, provavelmente vocês viram isso aqui, ó. Evolução, característica e operacionalização nas organizações, né? Isso aqui é um pouquinho da história do banco de dados, né? Então vocês viram lá como que surgiu o banco de dados, para que ele surgiu, né? Buscava armazenar dados de maneira é, não é artificial, é digital, né? É de maneira digital, ao invés dos métodos físicos que tinha na época. Então, buscou uma solução de problemas que você precisa de muito menos espaço para guardar esses dados do que você precisaria se eles fossem físicos, né? Então, imagina aí um documento, por exemplo. Um documento como esse aqui, que vocês estão vendo, ó, que está em PDF, né? Ele tem 277 páginas. Isso, se a gente fosse colocar, né, imaginando que essa página ela é do tamanho do sulfite A4, você teria um livro assim dessa grossura, né, desse tamanho. Então, imagina, se você tiver um plano de curso desse para cada curso, se você tivesse que guardar todos fisicamente, qual o espaço que isso não ocuparia, né?
ocuparia um espação, você teria que ter um local dedicado a isso, né? E tudo bem organizadinho e tal, para você não se perder ali, né? Com o plano de curso, sem falar que às vezes, dependendo do ano, muda, né? Então, a cada ano teria um novo. Então, você imagina o tamanho do espaço. Às vezes, você precisa de uma biblioteca, ou pelo menos de um espaço da biblioteca, só para guardar esses planos de curso, né? Porque são livros bem extensos. Agora, com a nossa maravilhosa, deliciosa tecnologia de armazenamento de dados digitalmente, né? Você consegue ter todos esses arquivos e muito mais, inclusive, né? Porque eles ocupam um espaço muito pequenininho na memória, né? Então, você consegue ter esses dados e enviá-los facilmente, digitalmente, por um e-mail ou sequer por WhatsApp também. E você consegue ter todos, sei lá, dentro de um pendrive, dentro de um computador. É, Pô, já parou para pensar, um pendrive é isso aqui, né? Dentro do seu celular você consegue guardar, né? Então, tem um espaço muito grande para guardar isso, até porque são documentos que ocupam, documentos desse tipo, eles ocupam pouquíssimo espaço, né? Alguns vão ocupar aí cerca do kbyte, não chega nem no megabyte, né? Alguns vão ocupar em megabytes, dependendo do tamanho do arquivo, tá? Então aí vocês viram, né, um pouquinho sobre a estrutura do banco de dados, né, como que o banco de dados funciona, o que que o banco de dados precisa ter para ele ser considerado um banco de dados, né? Vocês lembram dessas aulas? E aí vocês viram modelo conceitual, que é aquela parte onde vocês começam a desenhar modelos. Não necessariamente vocês viram nessa ordem, tá, gente? Porque o professor, ele é livre para trabalhar na ordem que ele quiser. Eu mesmo troco muito às vezes, né? Vocês vão reparar ao longo dos anos, ao longo do ano, que eu troco muitas vezes. Às vezes uma coisa que está lá embaixo, ela faz mais sentido você aplicar aqui em cima, né? Como eu falei, esse ano mesmo houveram mudanças, não vai seguir uma ordem certinha. O nosso não é que não vai seguir uma ordem certinha, vai seguir uma ordem certinha, só que é a ordem que eu achei melhor ali para trabalhar com vocês, né? Houve um cuidado aí, um tempo de estudo para me dedicar a essa ordem correta aí para vocês, ok? Para que fique melhor para vocês aprenderem. Tudo bem? Então, a parte que vocês viram, um modelo conceitual, que é a parte que você estrutura o banco de dados antes de começar de verdade o banco de dados. É a parte, a gente viu isso também lá em TPA, né? Parecido, na verdade, só que eram modelos para a gente imaginar o aplicativo em si, né? O sistema, o funcionamento do software, não só do banco de dados. Aqui vocês viram, né, os modelos conceituais para imaginar ali relações de banco de dados, né? Dicionário de dados também, que é ali o documento que o desenvolvedor, né, de banco, ele cria justamente para auxiliar durante o desenvolvimento desenvolvimento do banco. Então, às vezes você vai ter palavras-chave ali que a pessoa que pode pegar o arquivo, ela não vai entender o que que é, mesmo que ela seja formada na área, que seja profissional que trabalha nessa área. Às vezes trabalha muitos anos e você nunca se tocou com algum termo que um determinado membro da equipe ali usa, né? Bom dia, Petranski, tudo bem? Então, você precisaria aí desse dicionário de dados, tá? Pessoal, se vocês precisarem me interromper, levantar a mão, como eu não estou aqui aberto com o chat de vocês, às vezes eu não estou vendo, então, se chegar a notificação eu escuto, mas se eu não escutar, vocês podem abrir o microfone, podem me interromper o tanto que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade, até porque se vocês não o fizerem, a aula fica muito cansativa, tá? Então, eu gostaria que assim que vocês pudessem ou que vocês quisessem, tá? Podem interagir comigo, pode abrir o microfone e falar comigo sem problema nenhum, tudo bem? Não precisa ter medo de interromper, tá? É, pode perguntar, pode interagir.
porque aí a aula fica menos cansativa, ok? Essa primeira aula, ela pode parecer meio chata, meio cansativa, meio inútil, talvez, vocês podem achar, mas não, tá? É uma aula para a gente entender onde a gente está e aonde a gente quer chegar, tá? E aí, lá para frente, vocês podem até me cobrar se vocês quiserem, tá? Então, eu gosto de deixar bem conversado com vocês aí, né? É, esse tipo de coisa, para que não haja nenhum tipo de desentendimento, né? Durante o decorrer aí do ano, tudo bem? Bom, então é basicamente, eu não vou ficar detalhando aí tópico por tópico, né, do que vocês viram no ano passado, tá? Mas basicamente é tudo isso aqui, tá? Reparem que o plano de curso ele tem bem mais do, do primeiro ano, né, de BD1. Ele tem bem mais tópicos, não significa que ele tem mais conteúdo ou menos, né? Quer dizer, pode ser que ele tenha mais variedade de conteúdos que está determinado ali, né? Mas não quer dizer que porque aqui tem uma página só e ali tem duas, que a gente vai terminar em 6 meses o que aqui a gente fez em um ano, né? Não, os tópicos aqui eles vão demorar mais, tudo bem? Bom, então aqui vocês viram, né? Metodologia case, modelo lógico, né? Aí no modelo lógico ele é diferente um pouquinho do modelo conceitual, né? Aí tem derivação, restrição, entidade, relacionamento, atributos, né? Classificações, cardinalidade, tá? Tudo ali dentro do modelo, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque tudo que vocês viram ano passado ali na parte de modelar vocês vão precisar para trabalhar esse ano, tá? Porque em alguns exercícios, por exemplo, eu vou entregar para vocês um modelinho lá impresso, né? Ou então, mesmo que não seja impresso, o arquivo ali, e vocês vão olhar aquele modelo e vão ter que programar o banco de dados a partir de um modelo, tá? Então vocês têm que saber ler o modelo, assim como vocês aprenderam no ano passado. Caso vocês estejam perdidos nisso, caso vocês não se lembrem desses modelos de banco e tal, é só vocês falarem comigo que a gente tem uma retomada, tem uma revisão. É completamente normal isso, tá, gente? A gente demora um tempinho para rever os conceitos, né? Ah, tem aí praticamente 2 meses sem aula, né? Então é completamente normal que isso aconteça, tá? Tomar um cafezinho aqui, né, para acordar. Beleza? Aí mais um pouquinho de restrições, né? Autorrelacionamento. As normas de tabelas, quando nós estamos trabalhando com tabelas ali, tem uma certas normas que a gente deve seguir, certas regras, né? Para não ficar de qualquer jeito, né? Justamente para que a outra pessoa entenda o que você está escrevendo. Ora, por exemplo, quando você está trabalhando com uma linguagem, com um documento, o material que você usa ali é a língua portuguesa, por exemplo, né? Ou se você estiver escrevendo em inglês, a língua inglesa, né? Bati o pé no pedestal aqui. E, nesse caso, se você está usando a língua portuguesa, existem regras da língua portuguesa que você tem que seguir, concorda comigo? Né? Acentuação, vírgula, pontuação, né? É, por que você tem que seguir essas regras? Porque mesmo que você escreva, às vezes o que você está pensando ali, isso é muito comum de se perceber. Eu já vi várias vezes com a chegada da internet, que as pessoas acham que na internet você não precisa de pontuação, não precisa de vírgula, não precisa de espaçamento correto, né? Você abrevia as palavras. Na maioria das vezes até dá para entender o que a pessoa está falando. Só que muitas vezes uma vírgula ela muda o sentido da palavra, né? Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação vai mudar a expressão da palavra, né?
é diferente você escrever uma frase com um ponto de interrogação no final, com um ponto de exclamação no final ou com um ponto final no final. São três variações, às vezes a mesma frase, você não muda nada, só muda o ponto no final e muda completamente o sentido da frase, tá? Então existem regras que você tem que seguir na língua portuguesa, certo? Para que a outra pessoa entenda. Algumas regras, se você não seguir, a outra pessoa vai continuar entendendo, pode gerar uma confusão. E algumas regras, se você não seguir, a pessoa não vai entender de jeito nenhum, né? Ou ela vai ter que quebrar muita cabeça para decifrar ali o código que você mandou. Não mandou uma frase, não mandou um texto, não mandou uma instrução, você mandou um código para a pessoa, né? Para ela ter que decifrar, beleza? A mesma coisa aqui, né? Então, quando a gente está modelando, a gente cria os nossos modelos, existem as normas, existem as regras que a gente tem que seguir para que o outro, quando ele vá ler o documento, que ele vai entender, ou às vezes até mesmo você ler seu próprio documento, você vai entender o que você quis dizer naquele momento, o que você escreveu naquele momento, né? Então, o projetista de banco lá, o cara que está projetando um banco de dados, ele vai de- montar o banco do jeito que ele está imaginando ali, com as formas, com os desenhos, seguindo todas as regras que foram passadas, porque aí a outra pessoa. é, isso é uma maneira de padronizar a linguagem, né? Porque aí a outra pessoa vai entender exatamente, ou quase que exatamente, o que ele quis dizer quando ele estava passando, né, aquele projeto. Tudo bem? Por quê? Ano passado vocês viram mais a visão do projetista, tá? Mais a visão do cara que planeja o banco de dados. Esse ano a gente vai ver mais a visão do cara que configura o banco de dados, do cara que programa o banco de dados, digamos assim, tá? Então a gente vai aprender a criar realmente os bancos de dados usando linhas de código, tá? Usando comandos, vamos trabalhar com comandos, views. Vamos ver aqui no mais fácil, né? Eu tô com o plano aberto aqui, né? Não é à toa. Então vamos olhar esse banco, esse plano de aula, de curso aqui, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, tá bom? Então vamos lá. Atribuições e responsabilidades. Isso aqui é o que o Estado espera que eu me responsabilize, que eu atribua para vocês durante esse ano letivo, enquanto a gente está trabalhando aqui, tá? Então, ó, implementar bancos de dados, realizar gestão de bancos de dados. Simples, né? Então, a gente vai passar o ano todo basicamente fazendo isso, implementando bancos de dados e gerir esse banco de dados que a gente implementou, ok? Perdão, gente, eu tô com um pouquinho de coriza, minha voz ela tá um pouco anasalada, tá? Que esse clima de chuva, 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 eu gosto, é um climinha gostoso, mas quando começa a chover assim do nada, já é o suficiente para eu ficar com coriza, né? Então é bem chato. Valores e atitudes. Aqui é o que o Centro Paula Souza espera, os valores, né? Que ele espera que eu trabalhe com vocês, né? Então, ele espera que eu incentive, que através desse conteúdo a gente incentive a criatividade, desenvolva criticidade, né? E estimular o interesse na resolução de situações com problema, tá? Isso é basicamente, vai ser bem parecido para todos, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí? Alguma pergunta? Não, professor, sou Pedro? eu, Pedro. Isso, pois não. Ô, professor, desculpa atrapalhar, é que Imagina. eu sou da turma B e eu tô vendo que só tem pessoal da turma A. Eu tô certo? Pedro, provavelmente você tá certo. Talvez você tenha mudado de turma esse ano, tá? Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que só o senhor tava aberto lá, que o Alessandro mandou no grupo. Tá, deixa eu ver. Ó, faz o seguinte. Deixa eu minimizar aqui, aumentar aqui para mostrar para você minha tela. Vem aqui, ó, em equipes. Aqui, ó. Tá vendo equipes? A gente tá em equipe segundo ano MTech DS, tá? Você vai abrir aqui. Lá em equipes você vai ter canais. Vai ter canais Hum, principais e canais ocultos, tá?
Tem dois canais. Tem o canal que é o meu, que é onde a gente está tendo a reunião agora. BD Guilherme, Sim, tá vendo? Você tá vendo minha tela aí, né? sim, Tá? Então, BD Guilherme, que é o nosso, se você clicar, vai cair direto aqui, tá? Onde a gente está, né? O sim. conteúdo que eu mandei e a reunião que a gente está tendo agora. Tá? No do Alessandro, a mesma coisa. Eu não sei se vai estar aparecendo para você aí, o do Alessandro. Se não estiver aparecendo, é porque aí provavelmente você mudou de turma, você está nessa turma agora, tá? Se estiver aparecendo, você clica lá e vai aqui, ó, ingressar na reunião dele, tá? Ele está tendo reunião também. Mas a Tá, reunião dele deve ter caído, ele deve ter começado outra, porque tá com 1 minuto só e parece que ele tinha começado junto comigo. Não sei. tá. Ó. Pra fazer isso, tem que sair dessa call aqui? Então, se tiver no computador, não precisa, tá? Porque eu fui lá e olhei, ó, tô olhando aqui sem sair da cal. Agora no celular, eu não sei como é que funciona, não, tá? Ah, no celular acho que tem que sair, professor. Então, tenta sair, dá uma olhada lá. Se não aparecer, você volta, beleza? Tá, obrigado. Fechou? Falou. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom, então vamos voltar aqui, né? Acho que agora não vamos mais precisar desse, né? Vamos ver só esse. Beleza. Então aqui a gente vai ter algumas habilidades. Aqui é a parte que interessa mais, né? Que aqui é a parte. Não que o resto não interesse, né? Mas aqui é a parte que mais relacionada ao conteúdo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos aprender. Tudo bem? Então, a gente tem algumas competências e algumas habilidades, é assim que o centro chama, tá? O Centro Paula Souza. Então, competências é basicamente o que ele quer que você aprenda de maneira geral, né? E as habilidades que vocês vão desenvolver para isso, tá? Para chegar nisso. Então, aqui basicamente é o meio que vocês vão atingir o fim aqui, ok? Mais ou menos isso, explicando de uma maneira bem burrinha, assim, sabe? Bem básica, tá? Então, só para não complicar muito. Então, vamos lá. A nossa primeira. Repara que ele é associado, né? Então, a competência de número um ela é associada às habilidades 1.1. É que aqui só tem 1.1, mas senão teria 1.2, 1.3, 1.4, tá? E a competência de número 2 ela vai estar associada a 2.1, 2.2. Se tivesse mais, 2.3, 2.4, tá? Se começa com 2, é associada a 2. Se começa com 1, é associada a 1. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira competência aqui, construir banco de dados relacional utilizando o sistema gerenciador de banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados. Vamos lá, vou até abrir aqui, ó, a nossa lousa, que não é uma lousa, né? A nossa lousa virtual, cadê? Ah, caramba, eu acho que eu apaguei o bloco de notas do meu computador. Sem querer. Tava fazendo umas. Tava fazendo arte aí, né? Vamos abrir o Word então aqui. Melhor. Eita, minha câmera desconectou. Voltou? Tá normal minha câmera aí, pessoal? Tá sim. Beleza. Eu fiz uma arte aqui, eu estava apagando alguns programinhas inúteis do Windows, que ele vem cheio de programa inútil, e sem querer apaguei o bloco de notas sem querer, que na verdade é bem útil, tá? Então vamos lá. Isso aqui, se vocês tiverem um caderno aí do lado, anotem, tá? Então ali na primeira competência, ele falou pra gente, né? Não é esse, fecha para não confundir.
era aquele, eu fechei o errado, né? Mas aqui é só voltar para a página certa. Aí, pronto. Então, aqui na nossa primeira competência, né? Ele está falando que a gente deve construir bancos de dados relacional, que a gente já sabe o que é, ou pelo menos todos sabem o que é um banco de dados relacional. Banco de dados, pelo menos, vocês sabem? Esperar vocês responderem aí no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho. Sim? Sim? Beleza. O que é, então? O que é um banco de dados, pessoal? Esquece o relacional por enquanto. Banco de dados apenas. Tem um cachorro aqui do vizinho. Eu espero que vocês não estejam ouvindo, tá? Mas ele só late de manhã. A tarde inteira eu acho que ele dorme. Ele fica latindo a manhã inteira. Vai ser bem nos horários da nossa aula. Sim, serve para isso também, igual eu estava falando agora há pouco, né? Ele foi criado para isso, né? Principalmente o banco de dados. Mas o banco de dados basicamente é uma parte que você desenvolve ali do sistema para armazenar os dados necessários para esse sistema funcionar, né? Então vamos pensar, adivinha que exemplo que eu vou usar, né? Os exemplos que eu sempre uso porque é a minha área, né? Então, se a gente pensar em um jogo, né? O jogo ele vai precisar ter um banco de dados? Vai, na maioria, tá? Não, mesmo que não necessariamente você vai ter um banco de dados relacional, mas um banco de dados você sempre vai ter, tá? Por quê? Porque dentro desse jogo você vai precisar salvar diversos dados, diversas características ali. Então, posição de objetos, posição de personagem, vida do personagem, sei lá, dinheirinho, moedinha, né, skin. Então, diversas. Quanto mais complexo for o jogo, mais complexo vai ser o banco de dados, né? Então, até um jogo mais simples, mesmo que você não tenha um banco de dados todo estruturado ali, relacional, planejadinho, você vai precisar de um banco de dados para salvar esses arquivos, né? Digamos assim, esses dados ali, né? Ter esse controle de dados e também buscar dados, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem um jogo lá que você tem 100 moedinhas e você vai comprar um item que custa 50 moedinhas, vai comprar uma espada, sei lá. Pensar num jogo aí meio doido, tá? Então você chega na loja e vai comprar uma espada que custa 50 e você tem 100 moedinhas. Então o que que ele faz? Ele vai buscar no banco de dados o valor que você tem guardado ali, né, do seu personagem, quanto que você tem arrecadado ali. No caso, você tem 100 moedinhas, ele vai buscar esse valor e falar: "Ah, realmente ele tem 100 moedinhas, então ele consegue comprar a espada de 50", né? Então adiciona ao seu inventário ali a espada de 50, né? E inventário é só uma palavra para onde você tem dados armazenados ali, então tudo aquilo ali são dados, né? Que estão só está mostrando de uma maneira bonita na tela. E vai fazer essa troca. Então ele vai precisar ir nesse banco de dados. Primeiro ele vai consultar para ver se é possível fazer a transação. Então, de 100 para 50 é possível, legal, ele vai ter essa consulta aí, né? Depois ele vai precisar alterar esse valor. Então, guardem essas palavrinhas, tá? Então, ele vai precisar alterar esse valor. Então, primeiro ele consulta, tá? Depois ele vai lá e altera esse valor, porque era 50, agora ele vai precisar ser, perdão, porque era 100, agora ele vai, né, precisar reduzir 50, que é o valor da espada lá que você comprou. Então ele vai diminuir, vai cair para 50, por exemplo, tá?
Então, ele vai precisar alterar esse valor. Vai precisar alterar também, porque antes você não tinha aquela espada e agora você tem. Então, ele adiciona um item novo. Então, ele adiciona o item novo, altera o item novo que já estava lá e ele consulta antes de fazer essas alterações também, tá? Então, olha, durante vários momentos ali, você teve que utilizar um gerenciamento de banco de dados, tá? E um banco de dados relacional, que a gente diz, né? É um banco de dados onde existem relações ali entre as partes do banco, tá? Então, às vezes, tabelas que se relacionam, por exemplo, né? Vocês já devem ter visto isso no ano passado, com certeza, tá? É só buscar um pouquinho na memória aí e vocês vão ver, tá? Vão lembrar, no caso. Beleza, então ele fala, né, para construir o banco de dados relacional, que é o que nós vamos fazer. Até então, vocês, quer dizer, não sei se vocês chegaram a construir no ano passado. Se chegaram, vocês estavam adiantados, creio eu, tá? Mas, se não, vocês ficaram na parte de planejamento de banco. Então, agora a gente vai começar a criar de verdade aqueles bancos que vocês estavam planejando. Assim como lá em TPA que vocês tinham ano passado, esse ano vocês vão fazer em DS o que vocês planejavam lá em TPA, né? Que vocês também tinham os modelinhos lá dos projetos, né? As sequências, as decisões. Se eu não me engano, vocês tinham com o professor Marco, né? Ano passado. Marco e o Alessandro, acho que era, né? Os dois. Esse ano DS vocês vão ter com o professor Alessandro e comigo, né? Outra turma vai ter com o Alessandro e vocês vão ter comigo, tá? Pro azar de vocês, vocês me pegaram nas duas disciplinas, tá? Então vocês vão ter que aguentar a minha chatice aí pelo dobro de tempo que vocês aguentaram no ano passado, tá? Boa sorte. A outra turma não, a outra turma vai ficar com a Lê mesmo, tá? Ah, o dobro não, um pouquinho mais que o dobro, porque DS são 3 aulas por semana, né? E banco são 2. No passado vocês só tinham 2 por semana e já reclamavam, né? Beleza, então, utilizando um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, vamos lá. SGBDE, tá? SGBDR. Vocês vão ver essa palavrinha aí bastante, tá? Vocês vão ver bastante essa palavrinha aí. E o que que ela significa, tá? O S é de sistema. O G é gerenciador. O BD, banco de dados, como vocês já devem imaginar, né? Então, sistema gerenciador. Aqui tem um D. Caramba! Confundo os atalhos, porque no Word Online é diferente. Isso aqui anotem no caderno, tá? Se vocês estiverem com o caderno aí do lado. Não necessariamente igualzinho o meu, porque se for escrever dessa letra desse tamanho aqui, vai ficar complicado, né? E o R de relacional, tá? Então pode ser que vocês vejam bastante essa sigla aí, tá?
e quando vocês virem, vocês já sabem o que significa, tá? Bom, esse sistema gerenciador de banco de dados relacional, basicamente, o que ele é? Ele é a ferramenta virtual, óbvio, na qual nós vamos trabalhar. A ferramenta na qual vocês vão usar para criar o banco de dados. Lembra que eu falei que aqui a gente vai programar o banco de dados? Por que programar com aspas? Porque não é exatamente programar, tá? Você estrutura o banco de dados, você não programa ele. Tá certo que tem linhas de código e tal, é bem parecido com programar. Não está completamente errado você falar que vai programar o banco de dados, mas nesse caso aqui, do jeito que a gente vai fazer, não seria a maneira exatamente correta, tá? No caso, seria o mais correto aí estruturar o banco de dados, tá? Então, nós vamos usar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, o SGBDR, para criar esse banco de dados, para estruturar esse banco de dados, ok? Baseado muitas vezes em alguns modelos, né? Então, às vezes, a gente vai... Se ano passado a gente fazia o papel do projetista do banco, né? Esse ano a gente vai fazer o papel do cara que vai programar ali o banco de dados. Então, ele vai receber o planejamento, o projeto do projetista de banco, e ele vai realmente pôr a mão na massa ali e criar o banco, ok? E aí tem as partes de você ligar esse banco a um sistema, que aí já é um pouquinho mais avançado ainda, tudo bem? Mas para esse começo aqui, a gente vai criar os bancos separados de sistemas e depois, mais para frente, a gente vai começar a integrá-los, tudo bem? Não é assunto para a gente pensar agora, tá? Então, SGBDR nada mais é que o nome da ferramenta que a gente vai usar, tudo bem? Na verdade, não é o nome da ferramenta, é o nome das ferramentas que fazem essa função. O nome da ferramenta que nós vamos usar é MySQL, tá? Desse jeitinho aqui. Então, ó, SGBDR é isso aqui, ok? Entendido até então? Vocês entenderam o que é um SGBDR? Entenderam? Beleza. Mozine sim, Rafael sim. Gabriela sim. Será mesmo? Pode pôr na prova já? Pode? Então tá bom. Então pode ter prova. Pode aplicar a prova, então? Eu não ia, já que vocês falaram que pode. A MB já é garantido. Beleza, aí gostei. Assim, é assim que eu gosto. Atitude. Beleza, então, tá? Então, ó, SGBDR é isso daí que eu expliquei, tá? É a ferramenta. Agora, vamos falar dos nomes dessas ferramentas, assim, os nomes em si. Deixa eu ver que chegou uma notificação aqui. Opa, deixa eu ver o que é. Daniel. Ó a hora que o Daniel tá chegando. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Tá me ouvindo, Daniel? Tá me ouvindo, Carlos? O Carlos está na reunião? Porque ele está aparecendo aqui no chat e não apareceu aqui. Acho que ele não está na reunião, né?
João Miguel. Bom dia, João Miguel, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Consegue me ouvir Certo. certinho? Consigo sim, senhor. Então, beleza. Ó, pro pessoal que entrou agora, nós estamos aí gravando há quase 1 hora, tá? Depois vocês podem voltar. A aula ela tá ficando gravada, tudo bem? Eu falei a hora que tava só o Rafael na equipe e eu esqueci de voltar e comentar depois, tá? As aulas aqui, gente, eu vou deixar todas gravadas todos os dias, tudo bem? Se vocês precisarem revisitar para consultar o material, legal, é bom. Ah, por isso eu não preciso participar? Não, porque a participação em aula, ela vai contar bastante, tá? A participação de vocês aqui online. Assim, não posso obrigar vocês a estarem na aula aqui, até porque não tem nem como, né? Mas a participação, ela conta bastante na nota, tudo bem? A participação aqui no dia a dia. Inclusive, respondendo no chat, participando, abrindo o microfone, falando com o professor. Mas a aula gravada, ela é uma ferramenta. Que chegou um monte de convite aqui agora. Convite não, de pedidos, né? Ele é meio ruinzinho para aceitar os convites, que se chega um por cima do outro, ele já tampa. Bom, enfim, como eu ia dizendo, então as aulas gravadas elas vão servir para ajudar vocês, para auxiliar vocês aí, né? Se vocês precisarem ir visitar o material, é só clicar lá play e assistir de novo, tá? Então torna tudo bem mais fácil, tá? Para mim e para vocês também, porque é fácil de eu lembrar o que eu. Porque assim, normalmente é fácil de eu lembrar o que eu passei na aula passada, porque eu estou seguindo um planejamento, né? Então, só tem conta que do planejamento foi seguido. Mas você ter aula gravada é um conteúdo a mais, né? É diferente, é bem melhor você saber exatamente o que aconteceu, né? Bom, enfim, continuando onde a gente estava, então aqui eu expliquei para vocês o que é um SGBDR, tá? Agora eu vou dar alguns nomes de SGBDR, tá? Alguns nomes, algumas das ferramentas que a gente pode usar para isso, tá? A que nós vamos usar é o MySQL, tá? E isso aqui, tá? Isso aqui é diferente, tá? É diferente disso aqui, tá? Não é a mesma coisa. E eu, mais para frente, daqui a pouquinho, explico por quê, tá bom? Então, MySQL é uma ferramenta e SQL é uma linguagem, por exemplo, tá? Seria a mesma coisa que você quisesse comparar o Visual Studio. Você falar que o Visual Studio é a mesma coisa que C Sharp, por exemplo, tá? Ou que Java, tá? Então você fala, não, o Visual Studio é a mesma coisa que Java. Não, não é, né? Não, o VS Code é a mesma coisa que Java, né? Ah, o NetBeans é a mesma coisa que Java. Não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Um é uma ferramenta e o outro é uma linguagem, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, só vou colocar em tópicos aqui para ficar mais visual, tá? E vou apagar isso aqui por enquanto. Vocês podem anotar isso aí no caderno de vocês, tá? Não precisa anotar com o exclamação e o igual assim. É que isso aqui, em linguagem de programação, se vocês não sabem, significa diferente, tá?
só para adiantar, isso aqui faz mais parte da aula de DS, mas já que a gente está aqui nesse assunto, né? O diferente na matemática, né? É um número, um símbolo de igual e cortado, né? Isso significa que é diferente. Na linguagem de programação, tudo que vem com um ponto de exclamação atrás significa negação. Então é o contrário daquilo, tá? Bom dia, Marcela, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom, então tudo que vem seguido de uma exclamação significa que é o oposto, tá? A exclamação ali ele é negação, tá? Então, isso aqui significa igual. Isso aqui significa não igual. Significa diferente, tudo bem? Tá? Beleza. Então, algumas ferramentas aí. Tô colocando aqui de cabeça, tá? Porque eu não vou lembrar de todas também. Tem o MariaDB, tem o... Fugiu o nome agora? Eu tô pensando nele. Ah, cara. Bom dia, Cauã. Tudo bem? Tem o MongoDB. O MongoDB eu acho que é só para planejamento, se eu não me engano. Não é para SGBD. Quer ver, ó, vamos pesquisar aqui, ó. Ah, tem o Oracle. Não, o da Oracle qual que é? Tem o PostgRE. Cadê? Vamos ver se ele dá exemplos. Não, aqui não deu. Aqui, ó, aqui tem. Né? Olha lá, é o MySQL, que é o que a gente vai usar, tá? Que é o do golfinho, PostgRE, SQL Server e o Oracle, tá? Exemplos aqui. Tudo bem? Ó, vou escrever aqui. Qualquer outro? Já esqueci, a memória tá boa, hein? SQL Server, é só o maior, só. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são exemplos de SGBDR, tá bom? Então, é a mesma coisa que você falar, né? Peraí. Ah, o Carlos pediu para entrar e estava aqui, não tinha visto, não estava aparecendo o convite dele para mim. Caramba. Vocês viram que eu cliquei aquela Bom, hora e onde é apareceu. Bom dia, tudo bem? tudo? Beleza, Carlos? Bom, então é a mesma coisa que eu dizer, né? É, aqui eu digo, por exemplo, ah, isso aqui é um celular. Isso aqui é um celular, por exemplo, né? Ah, e aqui eu tenho iPhone, Motorola, Samsung, qual que é o outro lá? É o Xiaomi.
né? Então, o pouco, né? Então, aqui você tem as marcas, né? Digamos assim, tá? Os tipos da ferramenta. Então, tudo é celular, mas eles são diferentes, tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Tudo é SGBDR, tá? Só que eles são diferentes, tudo bem? E o que nós vamos usar aqui é o MySQL. Belezinha, pessoal? Tá? Então, voltando lá para o nosso plano de curso. Ó, para o pessoal que chegou agora, vocês conseguem... Eu estou deixando a aula gravada, vocês conseguem assistir depois, tá? É só... Ela vai aparecer aí no canal, é só dar play depois, beleza? Muito bem. Então, continuando aqui, né? Para cumprir a nossa primeira competência, nós vamos usar a nossa primeira habilidade, né? Olha lá, 1.1 está relacionado. Eu só tenho que ficar de olho, porque a nossa aula só tem mais 15 minutos, tá? 8h50 ela acaba, né? Porque é das 7h10 às 8, das 8 às 8h50. São 2 aulas. A nossa terceira aula vai ser em outro canal. Eu vou criar em outro canal para ficar bem separadinho, tá? Porque a nossa terceira aula vai ser de DS hoje, tá bom? Eu vou conversar para eles trocarem no horário, para deixar as 3 aulas de DS junto, que aí não tem que ficar separando, trocando, né? Vai logo as 3 aulas de DS de uma vez. Eu acho que fica melhor. O que vocês acham? Vocês acham que fica melhor também as 3 aulas de DS junto, né? E depois as outras duas de DB junto? É melhor, não é não? Porque assim a gente tem 3 aulas, só que 2 são de BD e uma é de DS. Sendo que tem 3 de DS na semana. Então é mais fácil deixar as 3 de DS junto logo de uma vez, né? E se eu não me engano, tem outras 2 de DS depois na semana que também são juntas. Então é só deixar de BD juntas, né? Essas 2 e as 3 de DS juntas, sem ficar misturando, né? O que vocês acham? Vocês acham melhor? Ou vocês acham melhor assim para não ficar muito cansativo? Não, cansei de DB por hoje, vamos para uma aula de DS para mudar um pouco, né? Ou vocês acham que 3 aulas de DS vai ficar muito cansativo de uma vez? O que vocês acham? Sim, sim é o quê? É melhor as 3 juntas? Beleza. Eu também acho, tá? Também acho melhor as 3 juntas. Não querendo influenciar aí no que vocês vão responder, tá? Bom, então, para alcançar, né? Aqui. Para alcançar o primeiro tópico, a gente vai fazer isso aqui, vai desenvolver essa habilidade, né? Utilizar o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai usar o MySQL para fazer isso aqui, construir bancos de dados, tá bom? E a segunda competência aqui, otimizar a linguagem de consulta estruturada como forma de informação relevante para a tomada de decisão. O que ele está querendo dizer aqui? Meio complexo, meio complicadinho, né? Por que ele não resume, né? Por que ele não vai direto ao ponto? Então vamos lá. Lembra que eu falei? Vamos lá. Lembra que eu falei? Espera aí, que eu já vou aceitar o convite de quem está entrando agora. Que isso aqui é diferente disso aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é diferente disso aqui? São duas coisas diferentes, tá? E aí depois eu dei o exemplo. Caramba, hein? E depois eu dei o exemplo que comparar isso aqui com isso aqui era a mesma coisa que dizer que Java é a mesma coisa que NetBeans, ou que Java é a mesma coisa que
VS Code, né? Ou Visual Studio Code, Visual Studio, né? Por quê? Porque um é a ferramenta, é o SGBDR, e o outro é a linguagem, tá? Só que lembra que eu falei também que você a gente não programa o banco de dados? Bem o que é que você programa, tal, você constrói ele ali. Mas não é o nome exatamente preciso a gente falar que está programando o banco de dados. Apesar de que você vai fazer isso com linhas de código também, e papapá, papapá, tá? Mas não é exatamente muito preciso falar isso, tá? Pois, então, o MySQL é a ferramenta que você vai usar essa linguagem, mas não uma linguagem de programação, é uma linguagem de consulta. Vamos lá, veja bem. SQL nada mais é do que estudo aí e vocês anotam no caderno, hein? Agora é com R só, com dois. Achei com dois mesmo, tá? É com R só, tá? SQL significa Structured Query Language. Se você for traduzir isso daí, ao pé na letra, né, seria a mesma coisa aí que linguagem de consulta estruturada, tá? Isso aqui é a tradução disso, tá? Então, structure é estruturada, language é linguagem e query, consulta, tá? Essa palavrinha ela vai aparecer algumas vezes durante esse ano, query, tá? E aí é só vocês lembrarem que query é consulta, tudo bem? Ela vai aparecer aí em alguns momentos, tá? Durante esse ano, durante essa disciplina. Vamos lá. Reparem que não está escrito que é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de consulta, tá? Por quê? O que ela faz? É só consultar? Não, você consegue criar o banco de dados usando essa linguagem, tá? Você cria o banco de dados usando essa linguagem. Mas ela tem esse nome de linguagem de consulta, tá? Inclusive aí o MySQL tem esse nome por causa dessa linguagem de consulta, tá? Ela já é bem antiga, existe há bastante tempo. O MySQL já existe há bastante tempo, imagina essa linguagem, tá? Ela existe desde quando começou a surgir os bancos de dados, tá? Lá com os primeiros eram programados com uma ferramentinha que chamava COBOL, né? Acho que a linguagem também chamava COBOL, se eu não me engano. Ou é um ou é o outro que chama COBOL, ou é os dois, tá? Que eram os bancos de dados mais antigões, tal, e foi usado durante bastante tempo. Foi usado lá dos anos 70 até os anos 2000, praticamente, tá? Hoje em dia ainda tem gente que programa em COBOL e é um negócio meio raro, porque não se acha gente para trabalhar com esses bancos. E curiosidade aqui para vocês, tá? Às vezes o cara que sabe trabalhar com COBOL, ele, dependendo do lugar, você tem que ter um pouco de sorte, tá? Você vai ganhar muito dinheiro, muito bem, tá? Não estou falando que todo mundo que sabe mexer com COBOL vai ganhar muito dinheiro, não é isso, tá? Mas dependendo do lugar que você tiver, você vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque são raras as pessoas que conseguem hoje em dia, que trabalham, que aprenderam ou que se deram ao trabalho de aprender a mexer com COBOL. Então, essas pessoas são poucas que existem que estão trabalhando com isso ainda na área, tá? Que ainda mexem com essa ferramenta. Então, empresas grandes que têm o sistema de banco de dados muito antigo,
Empresas grandes que têm um sistema de banco de dados muito antigo, esse banco de dados ele foi programado em COBOL. Então, às vezes, você precisa dar uma manutenção, alguma coisa, a empresa não quer migrar, né? Ou então, se ela quer migrar de banco, criar um banco novo, ela também vai precisar de um cara que mexe com COBOL, né? Ou se ela precisar dar uma manutenção, realizar alguma mudança, alguma melhoria ali naquele sistema, ela vai precisar também do cara que mexe com COBOL, tá? Então, como esses profissionais são raros, né? Lei da oferta e procura, né? Se tem bastante gente procurando e pouca gente que trabalha com isso, aí seu pagamento fica caro, né? Beleza? Então, existe uma galera aí que faz uma grana com isso, tudo bem? Mas recomendo vocês aprenderem COBOL por conta disso? Bom, eu não acho viável, que é difícil você entrar agora nesse mercado assim dessa maneira e, sei lá, eu acho que não é muito viável. Mas aí, se vocês estudarem o mercado aí, achar que é interessante, aí é com vocês, tá bom? Bom, então, essa é uma linguagem que a gente utiliza aí hoje em dia, tá? É uma linguagem um pouco mais moderna, que ela funciona muito bem, né? Beleza, pessoal? Deixa eu andar logo, que falta 10 minutos para a nossa aula acabar. Perdão, 10 não, falta 5 minutos, tá? Então, vamos ver só as últimas habilidades aqui e as competências. E depois a gente conversa sobre as, as bases tecnológicas, tá? Que basicamente aqui é o que nós vamos fazer, tá? Aqui é o que nós vamos fazer para atingir as competências aqui. E aqui é o conteúdo que nós vamos ver para trabalhar essas competências, essas habilidades, tá? Então, reparem que é pouco comparado ao do ano passado, tá? Pelo menos olhando assim, parece pouco, mas é um conteúdo que dá para estender legal ao longo do ano, fica até meio corrido, às vezes não dá para trabalhar tudo, porque muitas coisas daqui é complicado, tem que voltar, tem que explicar de novo, vocês têm que treinar bastante, tá? Então, é mais ou menos assim, tá? Ano passado quase que eu não consigo terminar com o segundo ano. Tá? Foi bem corrido ali no final, principalmente porque começa a ter evento, começa a ter interclasse, não que interclasse foi no final mesmo. Já tinha terminado tudo, mas começa a ter Halloween, Cinetec, um monte de evento e geralmente costuma cair no dia que eu tenho aula importante, tá? Então, ó, executar linguagem de consulta estruturada, objetivando o melhor desempenho e compilar relatórios analíticos a partir dos dados coletados. E aqui, né, otimizar a linguagem de consulta estruturada como forma de informação relevante para a tomada de decisão. Que basicamente ele está falando para a gente usar e como usar, né, a nossa linguagem de consulta, o nosso SQL ali, nossa linguagem SQL, para trabalhar com o banco de dados, né, para saber como lidar com esses dados, tudo bem? Como consultar, como trabalhar com eles, como introduzi-los, como alterá-los e etc. Tá bom, pessoal? Bom, para a aula de hoje é isso. Eu espero que não tenha ficado muito extenso, né? Na verdade, ficou um pouquinho, né? Deu 1h12 aí de gravação. De gravação não, né? De reunião. De gravação acho que vai dar um pouquinho menor. Porque eu deixei uns minutinhos ali aberto a reunião para vocês irem entrando e não tava gravando ainda, não tava falando nada, tá? Então, pessoal, até daqui a pouco. Agora eu vou encerrar essa reunião aqui, tudo bem? E a gente vai migrar dela para a reunião lá em DS, lá no canal de DS que vai ter aí nessa mesma equipe, tá? Então, ó, a gente está nessa equipe aqui que eu mostrei aquela hora pro Pedro, tá, Pedro? O Pedro tá aí ainda? Nem sei, né? Então, a gente está aqui nessa equipe, tá? Ó, segundo ano MTech DS, que são vocês, né? Prazer. E aqui vai ter os canais, Matemática, que é a Dona Elô, BD Alessandro e BD Guilherme, e vai ter aqui. Opa, não tem, mas eu vou criar um canal aqui, vai ter daqui a pouco, tá? Chamado DS Guilherme, igual aqui, só que DS no lugar, tá bom? E aí vocês vão dar uma olhadinha lá e vão clicar nesse canal, e vai ser o canal onde nós vamos estar.
tá bom? Para nossa aula de DS. Fechou, rapaziada? Tudo bem, pessoal? Então, tchau, até daqui a pouco. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje aí, tá? E até já já. Tchau, tchau. Falou.